Olá a todos, me chamo Lucas Diogo Gausman, sou estudante de Engenharia Civil aqui da UniOeste, participei do programa PIBIC como voluntário. Apresento a vocês hoje o trabalho intitulado Avaliação Comparativa das Propriedades de Blindagem Radiológica de Concretos com Agregados Pesados. Tenho como orientador o professor Emerson Mário Boldo. Pois bem, o projeto de ambientes que são expostos à radiação ionizantes, como raio-x e gama, exigem um cuidado especial no cálculo e escolha dos materiais de blindagem. Isso é crucial tanto em ambientes médicos quanto industriais, justamente para garantir a segurança de todos os envolvidos. Para contextualizar, a blindagem radiológica ela funciona minimizando a dose de radiação que atinge as pessoas e os equipamentos ao redor. Albuquerque, 2014, descreve que a blindagem é uma das formas mais eficazes de reduzir a exposição e, consequentemente, os riscos associados a ela. Um ponto essencial para entendermos a blindagem radiológica é que os efeitos de interação da radiação com a matéria variam conforme a energia da radiação. Então, à medida que a energia da radiação aumenta, diferentes efeitos predominam. Aqui o Té trouxe um gráfico para que a gente consiga entender melhor. Então, em baixas energias, como as utilizadas aí em raio-x, em diagnósticos médicos, o efeito fotoelétrico é o predominante. Conforme aumentamos a energia da radiação, o espelhamento Compton começa a prevalecer, e quando a energia se torna ainda mais alta, como em fontes de radiação gama de cobalto 60, que será abordado mais para frente, a produção de pares ela se torna o efeito predominante. Então, dessa forma, quando consideramos a atenuação de um material, a gente está considerando a soma das contribuições da atenuação linear de cada um desses efeitos, sendo essa combinação a qual determina a capacidade de um material em bloquear ou então reduzir a intensidade da radiação que atravessa ele. Bom, esse coeficiente ele é influenciado por um fator chamado seção de choque de absorção. Em termos simples, a seção de choque ela representa a probabilidade de interação da radiação com o material. Então, quanto maior a probabilidade de interação, maior será a atenuação do feixe de radiação. Além disso, a atenuação ela segue um comportamento bem conhecido, chamado de decaimento exponencial. Então, à medida que a espessura do material aumenta, a intensidade da radiação que o atravessa diminui de forma exponencial. Esse comportamento ele é descrito pela lei de Lambert-Beer, que é fundamental aí para entender essa atenuação. Aqui eu trago a fórmula em si da lei de Lambert-Beer. Bom, trago como objetivos estudar as propriedades de atenuação e blindagem radiológica de concretos com adição de agregados pesados, identificando as espessuras de saturação, valores da camada semirredutora e dose espalhada através da simulação de Monte Carlo. Bom, o personagem principal, entrando aqui em materiais e métodos, é o programa Fluka. O Fluka ele é capaz de simular o transporte de partículas através de diferentes materiais e geometrias. Aí ele fornece informações detalhadas sobre a distribuição espacial e energética das partículas após sua interação com a matéria, permitindo então o estudo do comportamento das partículas em diferentes cenários, otimizando o design de sistemas de radiação. Aqui eu até trouxe algumas imagens, seria a interface, a questão da quando estamos modelando a geometria que será simulada, alguns resultados, como por exemplo a dispersão aqui da energia, questão de contagens de partículas. Bom, além do Fluka, também foi utilizado o software FAIX para calcular teoricamente parâmetros importantes de proteção radiológica. O FAIX ele nos ajudou a comparar nossos resultados experimentais com os valores teóricos previamente estabelecidos. Foi simulado a interação da radiação com 4 isótopos radioativos comuns, sendo eles o ameriço 241, o bário 133, césio 137 e o cobalto 60. Uh, Cada um com diferentes energias de radiação, variando de 59,5 keV até 1337 keV. Isso nos permitiu analisar a capacidade de atenuação das argamassas em um amplo espectro de energias. Ainda, aqui na tabela da esquerda, as configurações que foram utilizadas para configurar o feixe de energia no Fluka. Bom, a simulação ela consistiu em uma variação tanto para o alvo de Portland, para a argamassa com barita, quanto para a coimatita, de 2 em 2 centímetros, nos resultando saindo de 2 indo até 30, nos dando 15 valores para cada simulação. Aqui eu trouxe a geometria em si, podemos observar o alvo em si, o colimador, o detector responsável por detectar a radiação incidente e o feixe de energia variável.
Bom, para determinar o coeficiente de atenuação experimental, aplicamos um ajuste utilizando aí a lei de Lambert-Beer, e a partir desse ajuste fomos capazes de calcular 4 parâmetros essenciais para descrever a capacidade de atenuação dos materiais utilizados, desde a camada semi-redutora, que é o valor de espessura necessário para reduzir a intensidade da radiação em 50%, a camada décimo-redutora, aqui CDR, né, que é similar à camada semi-redutora, representando a espessura necessária para reduzir a intensidade da radiação em 90%. O livre caminho médio, LCM, esse parâmetro ele mede a distância média que uma partícula de radiação ela percorre antes de sofrer uma interação no material, sendo essencial para prever aí a penetração da radiação. Já o coeficiente de atenuação de massa, ele relaciona a capacidade de atenuação com a densidade do material, proporcionando uma medida mais precisa da eficácia de blindagem em diferentes densidades. Esses cálculos eles foram realizados considerando as seguintes densidades: de 2,3 gramas por centímetro cúbico para o cimento Portland, 3,35 para a argamassa baritada e 3 para a argamassa com hematita. A densidade dos materiais ela tem um impacto direto sobre sua capacidade de atenuação e é por isso que essas diferenças são importantes para a análise comparativa. Entrando na parte dos resultados e discussões, eu trago aqui 4 gráficos, sendo esses gráficos os gráficos de contagens, tanto para as 4 energias, né, 133 BA, 137 CS, 60 CO, 241 AM, em cada gráfico comparando, né, a hematita, o Portland e a baritada. Os dados apresentados revelam um comportamento semelhante entre os materiais testados, destacando a argamassa baritada como a que apresentou o melhor desempenho em atenuação da radiação em ambos os casos analisados. Esse resultado ele é significativo e indica a eficácia da barita como material de blindagem radiológica. É interessante notar que, para as espessuras menores, a diferença nas contagens de radiação entre os materiais ela é mais acentuada, especialmente até os 10 centímetros de espessura. Nesse intervalo, a barita ela se destaca, mostrando uma atenuação mais eficiente da radiação, o que a torna uma escolha superior em aplicações onde a proteção inicial é crucial. No entanto, à medida que a espessura do material aumenta, a gente observa que as curvas elas tendem a convergir. Então, isso indica que, com o aumento da espessura, as argamassas de hematita e Portland elas começam a apresentar desempenhos mais próximos entre si. Embora ainda sejam inferiores aos da baritada, esse fenômeno sugere que, além de um certo limite de espessura, a eficácia dos materiais se iguala mais, tornando as diferenças menos significativas. Essa convergência é especialmente evidente no caso do isótopo aqui 137CS, que, devido à sua maior energia, requer espessuras mais elevadas para que as diferenças na atenuação se estabilizem. Isso implica que, para radiações de maior energia, a seleção de materiais de blindagem deve ser feita levando em consideração não apenas o desempenho inicial, mas também como esse desempenho ele se comporta aí ao longo da espessura. Bom, com relação ao ameriço 241, nós observamos que a sua baixa energia ela resulta em uma atenuação completa em espessuras iniciais. Isso representa um desafio significativo, porque a rápida diminuição da radiação em materiais de blindagem ela impede a obtenção de parâmetros adequados para uma análise mais robusta. Então, essa situação ela limita a capacidade de comparar a eficácia, né, da atenuação entre os diferentes materiais. Para contornar essa limitação, foram realizadas simulações adicionais com espessuras que variaram entre 0,2 e 3 centímetros, com incrementos de 0,2 centímetros, seguindo aí a mesma lógica das simulações originais. Essa abordagem ela permitiu uma análise mais detalhada da capacidade da atenuação do ameriço 241. Bom, trazendo aqui já os valores tabelados do coeficiente de atenuação linear, percebemos a barita se destacando com os maiores valores de atenuação, seguido pela hematita e, por fim, pela argamassa com Portland. Ainda trago essa tabela que compara os valores experimentais obtidos comparando aqui em cinza os valores oferecidos pelo software FAIX, onde a gente consegue perceber que ambos estão muito próximos, comprovando a eficácia das simulações realizadas. Abro uma observação para aqui, 241 para a barita, que não foi possível obter esses valores, uma vez que não foi possível ser gerada o coeficiente de atenuação linear para a argamassa baritada. Por fim, concluo que a argamassa com barita apresentou a maior eficiência de atenuação, seguida pela argamassa com hematita,
enquanto o cimento Portland exibiu a menor capacidade de atenuação entre os materiais analisados. Agradeço ao professor Emerson Mariboldo pelo apoio e incentivo durante a realização desse trabalho e, por fim, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo suporte acadêmico e estrutural. Muito obrigado. Agradeço.